Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sou a Érica, sócia executiva da unidade de consulting da Bridge, e hoje quero falar com vocês sobre os aspectos a serem considerados na seleção de um ERP. No meu último vídeo, falei um pouco sobre os principais passos que devem ser seguidos na decisão sobre migrar ou não o seu ERP. Agora, leve em consideração que essa decisão já foi tomada e que a escolha foi pela migração. Qual seria então o próximo passo? Precisamos antes lembrar que o objetivo de um ERP é conseguir integrar os diferentes processos de uma organização, trazendo mais eficiência, consolidando e organizando os dados de uma forma mais centralizada, facilitando a tomada de decisão e viabilizando a adoção de inovações tecnológicas, seja por meio de inteligência artificial, integração com outras aplicações, ou até mesmo com dispositivos inteligentes. Mas embora existam inúmeros benefícios no uso de um ERP, as organizações ainda passam por muitos desafios nessa jornada. No momento da seleção, por exemplo, sabemos que existe uma grande dificuldade em avaliar a aderência dos diferentes ERPs disponíveis no mercado aos objetivos estratégicos da organização. Existe também uma dificuldade em entender os processos e competências centrais do negócio e definir a melhor arquitetura, identificando as tecnologias que devem ser acopladas para potencializar o uso do ERP. Por fim, existe ainda uma grande dificuldade das organizações não só em levantar os benefícios e resultados possíveis com o ERP, mas de comprovarem a sua realização. Nesse contexto, é fácil afirmar que a avaliação de um novo ERP representa uma seleção de software crítica e complexa, principalmente se adicionarmos a variável financeira nessa equação, porque sabemos do altíssimo volume de investimentos envolvidos neste processo. Por isso, nossa sugestão é que as organizações que decidam por ingressar nessa jornada busquem avaliar de forma detalhada as soluções de ERP disponíveis e definam o fornecedor tecnológico através de um método de software selection estruturado e robusto. Nesse vídeo, eu vou trazer, de forma resumida, claro, a abordagem que adotamos nos nossos clientes nesse processo de seleção do seu ERP. O primeiro passo é entender o contexto em que a organização está inserida, seus direcionadores estratégicos, competências-chave do negócio e suas vantagens competitivas. Esse alinhamento é fundamental para o sucesso da seleção de um novo ERP, porque ele permite que a decisão seja pautada nos objetivos atuais e futuros do negócio, maximizando o potencial de atingimento dos resultados desejados. O segundo passo é mergulhar no entendimento da situação atual. Nesse momento, existem alguns aspectos que precisam ser avaliados. É importante entender, por exemplo, o nível de maturidade da organização em gestão de processos. Caso a maturidade seja baixa, sugerimos que seja realizado um trabalho de desenho da cadeia de valor, macroprocessos e até mesmo dos processos críticos para o negócio, porque esses vão ser insumos fundamentais na etapa de levantamento de requisitos. Além disso, é preciso mapear, mesmo que em alto nível, a arquitetura tecnológica atual, levantando as integrações existentes e identificando a sua relação com os macroprocessos da empresa. Outros aspectos que devem ser avaliados nessa etapa são o grau de customização do ERP vigente, a estrutura atual de dados, a infraestrutura disponível e os custos relacionados ao ERP atual para que seja possível uma análise comparativa com as opções futuras. O terceiro passo é o levantamento de requisitos funcionais e requisitos não funcionais, relacionados a suporte, segurança, privacidade, para que em seguida possa ser elaborada a RFP que vai ser enviada aos fornecedores e que vai orientar a preparação das suas propostas. É importante que na RFP estejam claros todos os tópicos que precisarão ser abordados por cada um dos fornecedores envolvidos. Alguns exemplos de tópicos são a metodologia de gestão de projeto que será seguida, a forma de realizar o saneamento de dados, a forma de criar, elaborar o plano de migração, o plano de testes, como será feito o acompanhamento do Go Live, o monitoramento pós-Go Live, como será feita a sustentação e até mesmo a gestão da mudança organizacional. A escolha dos fornecedores que vão ser considerados nessa avaliação deve passar por um processo de pesquisa de mercado e até mesmo de benchmarking com outras organizações.
Além disso, sugerimos que seja construída uma régua de avaliação que permita uma análise comparativa das propostas enviadas, com base em critérios e pesos pré-definidos que contemplem não só aspectos técnicos, mas também funcionais. Após envio das RFPs para o mercado, o próximo passo é a avaliação das propostas e seleção do fornecedor mais aderente. Normalmente, esse momento envolve o acompanhamento das demonstrações de cada fornecedor, confrontando as soluções propostas com os requisitos que foram demandados. A análise final deve levar em consideração os resultados daquela régua de avaliação definida, além, é claro, dos aspectos financeiros atrelados a cada proposta. Ao final dessa jornada, deve ser gerada uma shortlist, que nós sugerimos que contemple até no máximo 3 fornecedores. Para a decisão final, é importante que sejam elaborados business cases de cada uma das 3 soluções, consolidando as variáveis técnicas e financeiras avaliadas. O business case vai apoiar a organização em uma tomada de decisão mais estruturada e orientada a resultados. Ao longo de todo esse processo, os stakeholders certos devem ser envolvidos e devem estar engajados. Essa participação, desde o primeiro passo da seleção, é crucial para o alinhamento de expectativas e para a garantia da aceitação da solução escolhida. A seleção de um ERP é uma tarefa complexa, que demanda diligência e um planejamento cuidadoso. Ao abordar cada passo com a devida atenção e considerando todos os desafios inerentes, as empresas poderão maximizar as chances de escolher uma solução que impulsione o seu crescimento e que gere a eficiência operacional esperada. Ao adotar uma abordagem holística, desde o levantamento de processos até a seleção final, as empresas estarão bem posicionadas para enfrentar os desafios dessa jornada e colher os benefícios que um ERP bem escolhido pode proporcionar. Se quiser saber mais sobre a abordagem da Bridge para a seleção de ERP, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário nesse vídeo e entre em contato com a gente.